Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá fazer um videozinho. Hoje o assunto vai ser diferente. Hoje o assunto ele é gerenciamento de risco. Eu vou falar um pouquinho de gerenciamento para vocês de uma forma bem prática, bem simples, tá? Levando em consideração alguns dados que eu tenho, que são mais didáticos do que práticos, tá, pessoal? Mas aparentemente a gente consegue se balizar sim a partir deles, ok? Então vamos lá. O que é o gerenciamento de risco? Basicamente o gerenciamento de risco ele vai estar ligado como um suporte, né? Uma ferramenta que você vai utilizar para você otimizar os seus trades, né? Para quê? Para que você possa, de certa forma, conseguir sair positivo, né? Mediante a você já ter um estudo bom, né? Ter uma assertividade ok, já ter uma leitura bacana para você conseguir otimizar os seus ganhos, né? E mês a mês você conseguir ter uma constância nos seus resultados a partir de um gerenciamento eficiente, ok? Então vou falar um pouquinho para vocês sobre o que está na tela, né? Que é um gerenciamento prático, simples, tá? Não tem muito mistério. E vamos desmistificar algumas coisinhas bem básicas, tá bom? Vamos começar por aqui, alguns dados, tá? O que são alguns dados? Os alguns dados ele vai estar relacionado ao tipo de operação que você vai fazer. Então a gente tem a favor da tendência, contra a tendência, lateralidade e contra rompimentos. Basicamente a gente vai fazer operações a favor da tendência, que são as melhores, logicamente. Tem operações contra a tendência? Tem. Mas normalmente a gente pode fazer uma operação, por exemplo, eu tenho uma perna de alta. Eu posso fazer uma venda até o ponto de correção? Posso. Essa é uma operação contra a tendência? Mas ela tem uma assertividade ok? Ela tem, tá? Mas por ser uma operação contra a tendência, a gente tem uma assertividade menor. Por quê? Porque a gente nem sabe se a correção é pequena, se a correção ela é grande, tá? Então, existem alguns parâmetros que são levados em consideração em percentuais. Por isso que eu falei que são dados mais didáticos do que práticos, porque muitas das vezes, na prática, a probabilidade disso aí pode aumentar ou não. Por exemplo, comprar contra rompimento de lateralidade. O que significa isso? Que a gente já está acostumado. Ele vem, tem uma lateralidade, né? Ele vem aqui, ó, bate, a gente compra e nesse movimento, sendo que na verdade ele volta, violina e desce. Ou seja, isso aqui é 80% de chance de falhar. Ou seja, é uma probabilidade muito alta, né? De 80% dos trades de rompimento falharem em lateralidade, né? Então, vem daí mais ou menos a base desses dados. E a lateralidade seria 50% a cada lado à medida que você consegue operar no meio, tá? Aqui, ó, tá? Operar meio de lateralidade é 50%, tá? Por que 50%? Porque basicamente você está no meio, que seria o troca-tapa, que normalmente uma lateralização às vezes é um triângulo, que você está no meio, tá? Então, a princípio, é um dado ok, né? Ele tem um princípio e a gente consegue entender ele. Agora, a gente já tem, eu expliquei um pouquinho de alguns dados, bem rápido, bem simples, né? Não tem muito mistério. Vamos para a equação do trader aqui do cantinho. A gente tem gain, assertividade, loss e erro. Então, o ideal nesse quesito é a gente estar se balizando a partir disso aqui, ó. Uma breve legenda para a gente ter uma relação risco-retorno ok, positiva e satisfatória, tá? Para os trades que a gente for realizar. Então, vamos lá. Se eu tenho aparentemente, o que eu estou vendo aqui na tela é um trade a favor da tendência, que eu tenho 60% de assertividade. Se eu tenho 60% de assertividade a favor da tendência, logo o meu erro é 40%, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, por exemplo, isso aqui vai ser relacionado a operação por operação, tá, pessoal? Então, isso vai mostrar para mim se a minha operação ela é boa, mediante a um risco-retorno ou não. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui em relação a comprar a favor da tendência ou vender a favor da tendência 200 com um lot de 150. Olha lá, deu 2. Legenda, se for maior que 2, perfeito. Maior do que 1,5 até 2, muito bom. Então, ok, é uma operação boa, onde eu vou alcançar um ganho de 200 e um loss de 150. Saiba que, por você trabalhar com parciais e às vezes não deixar o trade correr até o alvo, que normalmente é o que a gente faz também bastante, o que a gente vai fazer? A gente vai observar
que a gente precisa talvez compensar. Por quê? Porque se eu, por exemplo, entro com 2 contratos, meu ganho com 200 contratos, com 200 pontos, com 2 contratos, ele vai ser R$ 80. E com um contrato seria R$ 40, certo? Então, se anda 50 pontos e eu faço a parcial, automaticamente os outros 150 pontos que eu vou pegar com o contrato não vai dar a quantidade, não é verdade? Se a gente fizer essa conta, ela vai dar mais ou menos, um contrato faz uma parcial de 50 pontos, vai dar R$ 10. Ou seja, eu vou precisar de mais R$ 70 de alvo para mim alcançar a projeção que seria balizada pela equação do trader. Então, tome bastante consciência disso. Quando você faz uma parcial, seja ela curta ou não, saiba isso, que vai ficar mais longe da sua equação do trader positiva, tá bom? Então, vale a mesma coisa. Se eu faço uma parcial com 100 pontos, com um contrato vai dar R$ 20. Se eu preciso R$ 20, eu preciso de mais 60 pontos, ou seja, R$ 60, né? Ou seja, fica cada vez mais distante, né, a minha operação. Mas é possível, né, pessoal? A gente trabalha da forma que a gente faz com as parciais, eles veem no replay, a gente trabalha muito bem, né? A gente tem uma assertividade boa, então a gente consegue trabalhar isso aí tranquilamente, tá? Porque isso vai muito da assertividade da pessoa. Porque olha só, se eu colocar aqui uma assertividade, se eu tenho uma assertividade de 80%, né? E eu tenho 20, né? 20. Olha só, tá vendo? Fica 5, fica muito bom. Minha assertividade é muito grande, meu risco-retorno é positivo, então fica muito maior, certo? Olha só, até mesmo se por acaso eu coloco 100 e 150, eu tenho uma assertividade muito grande, 80% dos meus trades são positivos. Ou seja, mesmo eu fazendo uma assertividade negativa em relação ao acertos e loss, eu ainda assim tenho possibilidade de ser positivo, ok? Então, isso aqui é só uma baliza para a gente ter mais ou menos uma noção do que a gente pode estar realizando, tá bom? Deixa eu colocar aqui, 200, beleza. Tivemos aqui mais ou menos uma baliza, deixa eu colocar aqui de volta, aqui 40. Tenho um trade perfeito, 2, tá bom, tá muito bom na verdade. Então, vamos lá. Agora vamos gerenciar isso aqui em relação aos contratos. É que, vamos supor que eu tenho uma conta de R$ 1.200, tá? Eu aceito um loss semanal de R$ 600, que eu estou trabalhando de uma forma alavancada, como está escrito aqui, tá? E eu tenho para loss diário máximo R$ 120, tá? Durante os 5 dias, tá? Então, um loss diário de R$ 120 para a gente aplicar todos os dias. Então, o que eu vou fazer? Se por acaso eu tenho aqui nesse ponto, vou trabalhar com um stop de 400 pontos, um stop que eu vejo lá na hora, 400 pontos, o mercado está me dando stops de 400 pontos, algo nesse sentido, eu vou colocar menor, porque senão vai ficar muito ruim, tá? Vou colocar 150, que é o que estava aqui na planilha antes. Se eu trabalho com um stop de tamanho de 150 pontos, eu automaticamente tenho, em relação ao que eu posso perder por dia, a possibilidade de usar 4 contratos, ok? Eu tenho essa possibilidade e o que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso dividir essa quantidade de contratos ao longo do meu dia, ou seja, eu posso usar 1 na primeira operação, 2 na segunda operação e 3 na terceira operação, aqui é 3, tá? Se eu tenho um stop de 200 pontos, 3 contratos, posso dividir. A primeira operação eu uso um contrato, a segunda eu uso 2 contratos. Se eu tenho um stop de 250, dá 2.4, então eu arredondo sempre para baixo nesse caso, tá? Ou seja, a primeira operação eu vou usar um contrato e a segunda eu vou usar um contrato, certo? É basicamente uma conta que a gente faz, né, em relação aos dados, para a gente ter o que? Uma projeção do que a gente pode usufruir, certo? Aí a gente trabalha com a quantidade de contratos que a gente tem permitida, né? Que são 4, 3, 2.4, a gente se distribui nela a ponto que eu busque alvos diários e metas diárias. Ou seja, se eu opero com 4 contratos e meu loss é 120, eu preciso
encontrar para me fazer uma equação do trader positiva de 2:1, que seria mais ou menos o que tá na tela, seria essa daqui, ó. De 2:1, né? 300 que 150, por exemplo, eu teria que buscar 300 pontos com esse tipo de configuração. Provável gain diário para 3 contratos, 400, e para 2.4, 500 pontos. Ou seja, é basicamente o que a gente procura. 2,5 250 a 500 pontos, ou 300 a 500 pontos, né, diariamente. Eu basicamente faço isso, ok? Vamos supor que a gente tem um possível capital de 1000. Vocês percebem que a quantidade de pontos ela não muda, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando em 2:1. Então, normalmente ela não vai mudar. Por quê? Porque eu também tenho estático a minha quantidade de reais. Então, em pontos ela nunca vai mudar, tá? A quantidade em pontos ela nunca vai mudar. Por que ela nunca vai mudar? Porque eu tenho ela em relação ao meu stop, que também não muda, certo? Porque esse stop ele sempre vai estar relacionado a esse dinheiro. Esse stop ele sempre vai estar relacionado a esse dinheiro. Logo, ele vai estar relacionado ao meu número de contratos que eu posso operar. Entendeu? Então vamos supor que, por exemplo, mais ou menos o que acontece, faço umas 4 operações por dia, tá? Faço umas 4 operações por dia, normalmente o stop é de 100, tá? Normalmente o stop é de 100, é de 100 pontos, tá, pessoal? 100 pontos. Então, se eu assumo 100 reais para me perder por dia, então, se é 100 pontos, certo? Eu posso colocar 5 contratos. Eu posso colocar 5 contratos de primeira? Posso. Então, vem aqui e coloca aqui, ó. 5. Tá? Lógico que não vai dar 100, tá, pessoal? Vai dar mais, tá? Vai dar bem mais. Então, isso você vai remediando aos poucos, porque você não pode, logicamente, por exemplo, 100 pontos com 5 contratos, tipo assim, você vai tomar esse stop e vai acabar seu dia, certo? Então, você tem que remediar isso. Tem que colocar aqui, por exemplo, 2, colocar aqui 2, colocar aqui 1, certo? Aí você vai conseguir balizar o seu potencial aqui de ganhos e de loss, ok? Então, pessoal, basicamente é isso, uma aula de gerenciamento de risco. Se teve alguma dúvida, que provavelmente vai gerar, por ser um assunto muito rápido e muito prático, vocês podem me mandar um comentário aí no vídeo, beleza? Ou se não, no próprio grupo lá do Telegram que a gente tem, né, que tá na descrição do vídeo, podem mandar uma mensagem lá, que aí eu também respondo, ok? Então, pessoal, basicamente é isso, espero que tenham gostado da aula. Tamo junto, até a próxima. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!